Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, uma alegria estarmos juntos neste dia em que a Igreja celebra a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. Último dia do ano civil, momento também de agradecermos, louvarmos por tudo aquilo que Deus tem feito a nosso favor. É tempo, irmãos e irmãs, de fazermos uma memória de tudo aquilo que nos aconteceu ao longo deste ano, as coisas boas, as coisas ruins, os sofrimentos, as contrariedades, mas também as tantas alegrias que Deus nos concedeu. Muitos passaram por enfermidades, perderam alguém este ano, algum ente querido, ou um amigo, alguma doença, alguma crise, seja no matrimônio, nas relações de modo geral, algum problema financeiro. Quantos são os problemas que enfrentamos, mas em tudo, absolutamente tudo, demos graças a Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da bondade, o Deus do amor, da misericórdia, o Deus que se recorda da sua aliança sempre. É o Deus hoje, o Deus de amanhã, o Deus da eternidade, que caminha com o seu povo, salvando este povo desde a criação do mundo até o ápice da remissão, que foi nos enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo, o mistério que celebramos neste Natal da encarnação do Verbo. Este Verbo que, como ouvimos no prólogo de João, se fez carne e veio morar entre nós, armou a sua tenda no meio de nós. É um dia também de nos recordarmos da paz, Dia Mundial da Paz, e pedirmos esta paz inquieta, não a paz compreendida somente como ausência de guerra, mas a paz que brota de dentro e a paz que vem de Deus. Jesus é esta paz que tantos precisam. Jesus é esta paz que a humanidade precisa, e sem Ele nunca encontraremos a verdadeira paz. Porque a paz, digo e repito, não é só ausência de guerra, mas é uma atitude interna que brota desde dentro do nosso coração e que se expressa nas nossas atitudes. Irmãos e irmãs, celebrar Santa Maria, Mãe de Deus, recordando-nos deste dogma tão importante, um dos 4 dogmas marianos. Não sei se todos sabem, mas a Igreja tem 4 dogmas, isto é, verdades de fé sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Vamos aqui fazer um pouco de catequese para ver se vocês estão bons. Quais são os 4 dogmas marianos? Vamos lá. Celebramos um este mês, dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, solenidade da Assunção de Nossa Senhora, a virgindade perpétua de Maria e este que celebramos hoje, a maternidade divina, Maria, Mãe de Deus, ou também podemos dizer Theotokos, uma expressão grega, Theo significa Deus, Tokos significa mãe, mãe de Deus, ou então traduzindo para o latim, deípara, aquela que pare um que é como Deus, que é Deus. Aquela que pare Deus, este é o significado de deípara. E o que esta solenidade tem a nos ensinar, tem a nos dizer a nós que somos católicos, irmãos e irmãs? Lá, nos primeiros séculos do cristianismo, século IV para ser mais preciso, apareceu um homem chamado Nestório. E Nestório negava que Jesus fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ou que as suas naturezas, a divina e a humana, eram confusas. E ele dividiu Jesus em 2 pessoas. Então eram 2 pessoas e 2 naturezas, o que é uma heresia, não é? Porque ele estava dividindo o Cristo. E daí então, os padres da igreja, nestes tempos, conclamaram o concílio de Éfeso em 431 para determinar a natureza humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser mais preciso, a união chamada hipostática. E não são 2 pessoas, uma pessoa com 2 naturezas distintas, que não se confundem, que não se misturam. E aí depois, mais tarde um pouco, o concílio de Calcedônia vai bater o martelo dizendo sobre a união hipostática, chamada hipóstasis. E que é a hipóstase, as 2 naturezas de Jesus, humana e divina, em uma mesma pessoa, em uma só pessoa. Então Nestório negava isso, para ratificar esta verdade de fé. E aí,
que acontece com isto, com esta separação de Nestório? Aí ele negava também que Maria fosse mãe de Deus. Ela seria mãe somente do Cristo feito homem. Nós chamamos de Cristotocos. E a igreja vai dizer, não, absolutamente não. Se Jesus tem as duas naturezas, então Maria é mãe do Cristo feito homem e é mãe do Verbo encarnado, do Deus encarnado. Por isso, quando nós católicos dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, não estamos dizendo nenhuma inverdade ou uma heresia, né? Como alguns costumam dizer por aí, vocês católicos adoram Maria, vocês adoram as imagens, adoram os santos. Não. Aí é preciso fazermos também uma distinção dos cultos que nós prestamos. O culto de dulia, hiperdulia e latria. O culto de dulia nós prestamos aos santos, uma veneração, uma admiração por homens e mulheres que imitaram a nosso Senhor Jesus Cristo, que foram virtuosos e que alcançaram o céu. Hiperdulia é o culto prestado à Virgem Maria, a Nossa Senhora. É um culto especial, mas não é adoração. Se alguém chegar para você e dizer, vocês adoram imagem, digam com toda a convicção, não adoramos. O culto de latria, que é a adoração somente a Deus. O culto de latria prestamos somente a Deus. Deus vivo e verdadeiro. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta solenidade, somos convidados a contemplar a imagem de Santa Maria, a mãe de nosso Deus. Para que possamos imitar as suas virtudes, para que possamos imitar o seu modo de ser e de agir, aquela que foi preservada da mancha do pecado original, em vista do nascimento de Cristo, foi preservada para assim poder participar de um modo efetivo da história da salvação. Deus quis contar com Maria, Deus quis contar com ela para que ela pudesse ser a arca da nova e eterna aliança, que traria ao mundo o Salvador, o Messias. Todos os outros dogmas marianos só são possíveis por causa deste que celebramos hoje. Se Maria foi preservada da mancha do pecado original, é porque ela é mãe de Deus. Se Maria foi assunta ao céu, é porque ela é mãe de Deus. Se Maria se manteve virgem antes, durante e após o parto, é porque ela é mãe de Deus. Entendem? Todos os outros dogmas marianos estão intimamente relacionados a este. E que bonito, irmãos e irmãs, ao percebermos que Maria não se envaideceu, não se ensoberbeceu com este grandioso mistério do amor de Deus em sua vida, mas ela se fez serva, se fez escrava, colocou-se ao serviço, à disposição dos irmãos e irmãs e sai nesta atitude de entrega, de abandono à vontade de Deus, de obediência fiel à palavra do Senhor. E em Maria nós encontramos um protótipo perfeito do verdadeiro cristão. Queremos ser cristãos verdadeiros, sim ou não? Queremos ser autênticos em nossas práticas de fé, imitemos a Nossa Senhora, porque ela nos aponta para Jesus, para o seu Filho Jesus. Ela não quer que paremos nela, ela é um instrumento que nos leva a Deus, ela é um instrumento que nos leva a Jesus. E assim nós podemos contemplar na imagem de Nossa Senhora a mulher perfeita. Se por Eva o pecado entrou no mundo, por Maria a salvação também entrou no mundo, né? O nó que Eva atou, Maria desatou pela sua obediência. Por isso nós a invocamos com o título de desatadora dos nós, porque ela desata todos os nós da nossa vida. Ao nos depararmos com as leituras da liturgia de hoje, a primeira leitura do livro dos Números, nós temos esta bênção que Moisés ensina a Arão. Neste primeiro dia do ano, começaremos amanhã um novo ano, somos convidados a invocar sobre nós também esta bênção para os nossos filhos, uns para com os outros. Fala a Arão, a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.
Possamos nós também, irmãos e irmãs, invocar esta bênção sobre nós neste dia de hoje, pedindo ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, que nos abençoe, que nos guarde, que faça brilhar sobre nós a face dele, que se compadeça de nós e nos dê a paz, a verdadeira paz e a concórdia de que tanto precisamos. E com o salmista nós cantamos que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Possamos repetir várias vezes que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Ele volva para nós o seu olhar de compaixão, o seu olhar de misericórdia e nos dê a sua bênção e a sua paz. Segundo a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, Paulo vai dizer: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Paulo, em nenhum momento de suas cartas, diz o nome de Maria. Vocês podem ler todas as cartas paulinas. Não vai ter Maria em nenhuma delas assim, de modo explícito. Por quê? Ele não gostava de Nossa Senhora? Não, não é nada disso. Aqui, de modo implícito, está Maria, quando ele diz, quando se completou o tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Que mulher é esta? Maria, nascido sujeito à lei, isto é, ele veio segundo a carne, se encarnou no seio de Maria. Por isso, Maria deu a Jesus esta dimensão da humanidade, não é? Entendem? A natureza humana de Jesus foi dada por Maria. Deus quis precisar dela como esta arca da aliança para que ali a palavra se encarnasse no ventre dela e ela pudesse gerar Jesus para a humanidade. A palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. E ela, esta mulher. Então Jesus nasceu sujeito à lei a fim de resgatar o que eram sujeitos à lei, isto é, a fim de resgatar a todos nós, a toda a humanidade que estávamos sujeitos à lei do pecado, da morte, éramos escravos outrora, mas agora o Senhor nasceu para nos libertar e para nos redimir, porque sois filhos e Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abá, ó Pai, isto é, que clama Paizinho, Papai do céu. Nós podemos nos dirigir ao Senhor agora com esta intimidade. Ele é nosso Paizinho, Ele é o nosso Papai, e nós podemos dizer isso porque o Espírito Santo nos concedeu esta graça de sermos filhos. Já não somos mais escravos, mas somos herdeiros, e tudo isso por graça de Deus. Não é meritocracia, não é por mérito, é por pura graça, por pura bondade, porque se fosse por mérito, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. É por pura graça, por pura generosidade e misericórdia de Deus que fomos resgatados de um modo tão sublime, tão bonito. Deus poderia ter se servido de outros modos para nos salvar. Poderia, mas quis se servir deste, encarnando-se, como vai dizer o hino cristológico da carta de São Paulo aos Filipenses, existindo em sua condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas assumiu a nossa condição de servo, de escravo, exceto no pecado, para que a nossa natureza humana decaída pudesse ser elevada. O Evangelho, segundo Lucas, nos narra que os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura, tendo visto contar o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para este trecho do Evangelho, versículo 19, que é o que mais nos chama a atenção para esta solenidade. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Chegou a época de eles circuncidarem o menino Jesus, uma tradição judaica, um costume judaico. 8 dias após o seu nascimento. Nós estamos finalizando a 8ª de Natal, amanhã com esta solenidade. Ao 8º dia, Maria e José vão
ao templo para circuncidá-lo. E ali, todos aqueles acontecimentos que Maria estava presenciando, que ela estava vivenciando, ela guardou tudo em seu coração. Quantos fatos, outros mais, Maria guardou no seu coração? Porque aqui Jesus era um menino ainda, era um bebê, né? Um recém-nascido. Quantas outras coisas aconteceram ao longo da infância, adolescência, da juventude de Jesus? Depois, na vida pública, quanto Maria também não deve ter sofrido os sofrimentos de nosso Senhor? Como Maria também não deve ter participado na intimidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Por isso, irmãos e irmãs, ao celebrarmos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, Mãe da Igreja, precisamos, uma vez por todas, afirmar o nosso amor, o nosso compromisso para com ela e para com a nossa Igreja. Precisamos, irmãos e irmãs, imitar as virtudes de Nossa Senhora e pedir a ela que venha nos ajudar em nossas pelejas, em nossas lutas. Quantas são as dificuldades que às vezes passamos e enfrentamos, mas com a intercessão de Nossa Senhora nós podemos alcançar muitas bênçãos e graças para a nossa vida. Não nos esqueçamos de que temos uma mãe muito bondosa, não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Agradecemos ao Senhor por nos ter dado tão bondosa e amorosa mãe. Hoje nós queremos suplicar a ela que estenda sobre nós o seu manto. Para este ano que termina, para este ano que vai começar, este novo ano que vai começar amanhã, que possamos consagrar a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos e sonhos à bem-aventurada Virgem Maria e a Deus. A Deus, ano velho, a Deus, nosso Senhor. Agradecemos a Ele por este ano que se passou, tenhamos um coração grato e vamos oferecer este ano que vai começar. E para que seja um ano verdadeiramente feliz, para que seja um ano verdadeiramente novo, nós precisamos ser novos também, porque senão o ano muda, mas nós continuamos do mesmo jeito. Aí não vai ser novo. Aí esse dizer feliz ano novo para alguém se torna um jargão, mas para que seja concreto e para que o ano seja verdadeiramente feliz, precisamos consagrar a nossa vida de uma vez por todas ao Senhor, porque só nele encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Irmãos e irmãs, que a bem-aventurada Virgem Maria possa nos acompanhar. E que nós possamos sair daqui hoje com esta certeza: Deus nos ama. E Ele quis manifestar o seu amor vindo ao mundo, nascendo, se fazendo homem para nos resgatar, para nos libertar de uma vez por todas. E agradecermos a Ele também por ter nos dado Maria como mãe. Que a graça de Deus nos acompanhe ao longo deste novo ano que vai nascer e que possamos pedir a bênção, a proteção e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.